Muitos, depois do plebiscito em 93, afirmavam que não haveria mais perspectiva para a causa monárquica. Os fatos têm demonstrado o contrário, porque nunca houve uma tanta abertura para o ideal monárquico quanto hoje em dia. Porque, como já disse várias vezes em outros programas de televisão, hoje não se encontra um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. Pelo contrário, a memória histórica do nosso povo continua viva, apesar de os livros de história modernos serem completamente deformados e ainda estão na base da educação que era orientada pelo esquema Paulo Freire. O Brasil está se libertando disso. E os brasileiros estão à procura de algo para a nossa pátria. E essa memória histórica lembra a eles o que foi o período, nossa história, que foi o período que foi até 1889. A partir de 1889 foi um desastre. O Brasil teve uma mudança muito grande recentemente, com as últimas eleições. Porque essa eleição, inclusive, não foi tanto uma eleição entre pessoas. Foi uma eleição entre dois modelos de Brasis. Um, que é um Brasil que caminhava contra a sua vontade para o socialismo. O outro é o Brasil que sai às ruas, bradando: minha bandeira verde e amarela, minha bandeira jamais será vermelha. E, sobretudo, bradando: quero o meu Brasil de volta. O que era esse Brasil de volta? O que era esse Brasil que eles queriam? Aquele Brasil exatamente está na nossa memória histórica, que muitas vezes está no inconsciente, no subconsciente, e que está aflorando. O resultado: no Brasil inteiro estão surgindo grupos, sobretudo de jovens, que defendem o ideal monárquico. E um ideal monárquico que corresponda exatamente à boa ordem posta por Deus na criação. Portanto, eu posso afirmar, nunca o ideal monárquico esteve tão vivo. Nunca se encontraram tantos grupos monárquicos quanto hoje em dia. Nunca se formaram tantos círculos monárquicos quanto nesses últimos tempos. Eu acho que o Brasil está num certo impasse, porque nós temos uma Constituição de índole parlamentarista com presidencialismo. O resultado: o próprio presidente da República se queixa, e com razão: não me deixam governar. Porque o atual presidente da República foi eleito pelo Brasil conservador, pelo Brasil que pedia o Brasil autêntico de volta, que é cristão, que é católico, que quer uma ordem baseada na ordem natural, na boa ordem, posso dizer, que é baseado na família, baseado na livre iniciativa, baseado no respeito ao princípio da propriedade privada e baseado ao princípio de subsidiariedade. Aliás, o nosso ministro da Economia tem feito referência a esses princípios do ponto de vista econômico, social, que é livre iniciativa, propriedade privada e princípio de subsidiariedade. Quer dizer, um Estado pequeno, um Estado que corresponde às reais necessidades do Brasil, e não esse paquidermo estatal que foi formado pelos sucessivos governos republicanos, que foi um monumental cabide de empregos. Os brasileiros estão cansados disso, estão cansados de pagar impostos, talvez das mais altas cargas tributárias do mundo, para ter serviços ruins, não à altura do que o nosso povo merece. E, de fato, a economia privada, a livre iniciativa e a economia baseada na propriedade privada têm mostrado uma eficiência muito superior às coisas estatais. Nós estamos insistindo que ele procure viajar pelo Brasil, visitar os grupos monárquicos, apresentar-se com essa continuidade. Ele atualmente está fazendo um curso na Inglaterra, mas inclusive também procurando casamento. Ele mesmo afirmou numa recente entrevista, foi publicado pelo nosso boletim Herdeiro do Porvir, que ele quer fazer um casamento dinástico, como é a tradição na casa de Ernesto Bragança. Dom Luís tem afirmado que ele não vê razões para, nas atuais circunstâncias, haver mais uma mudança de capital agora. Com um futuro mais longínquo,
quem sabe, se pense em outra coisa. Mas, na realidade, Brasília, do ponto de vista estratégico, está muito bem localizada. O herdeiro, como diz há pouco, é Dom Luiz, não sou eu. Mas qual o pensamento de Dom Luiz, aliás, meu também, sobre a questão da China? Lenin afirmava que os burgueses vão nos financiar a compra da corda com a qual nós vamos enforcá-los. Foi exatamente o que se deu na China. Capitalistas, mal capitalistas, que nós não somos contra o capitalismo, mas para ganhar alguns dólares a mais, transferiram boa parte de suas fábricas para a China. Resultado, nos Estados Unidos, hoje, no shopping center, cerca de 90% do que se vende é chinês. Em muitas coisas, passaram a depender das fábricas chinesas. Agora, com essa pandemia, o mundo ocidental está se dando conta do erro. E muitas firmas que foram para a China estão voltando para os Estados Unidos, para a Europa, inclusive no Brasil. Há um refluxo dessa onda de ganância que criaram uma situação insustentável. Portanto, a nossa opinião sobre a questão da China é que nós não podemos depender da China. Muitos afirmam, não, se nós brigarmos com a China não vai comprar mais a nossa soja. Não é verdade. Nós não dependemos da China. A China é que depende de nós. Porque se a China não comprar a nossa soja, como é que eles vão alimentar o seu povo? Quase 2 bilhões de habitantes. Eles não têm como se alimentar, não têm terras para isso. Isso só o Brasil tem. Portanto, não devemos temer a questão da relação da China. Aliás, o próprio presidente Trump nos Estados Unidos está fazendo a mesma coisa. Ele está dizendo a verdade a respeito da China. E que a China está querendo dominar o mundo, dominar os mercados, e depois impor as condições. Aqui nós temos um embaixador chinês que ele tem a pretensão de ser uma espécie de procônsul da China para mandar no Brasil. Qualquer coisa que o ministro diga que, direto ou indiretamente, sobretudo indiretamente, possa atingir eventualmente a China, ele vai fazer um protesto. Quando Formosa, Taiwan, elegeu seu novo presidente e havia posto o novo presidente, o embaixador chinês mandou uma carta aos deputados brasileiros dizendo que é inaceitável que o Brasil mande uma representação nessa ocasião. Quem é ele para fazer isso? A nossa independência, a diplomacia independente não depende da China. Nós não podemos querer ter um procônsul chinês aqui no Brasil.